Boa noite, meu nome é José Arthur, eu tenho 38 anos e moro em Piraju, São Paulo. Antes de tudo, quero compartilhar algo importante. O que vou contar nunca saiu do círculo familiar, e cabe a você acreditar ou não. Eu sei que é algo muito difícil de acreditar no que eu vou relatar agora. Durante anos, mantivemos essa história como um segredo entre nós, porque é algo muito bizarro. É uma experiência que aconteceu no final da minha adolescência, quando eu tinha 18 anos. Meu pai era caminhoneiro e, durante as férias, decidiu nos levar para um retiro no centro do país, em uma pequena cidade no Goiás, conhecida por poucas pessoas. Buscávamos um pouco de tranquilidade. Um amigo do meu pai, chamado Denis, recomendou um lugar naquela região, garantindo que era um perfeito lugar para descansar. Era um lugar muito bonito, fresco, silencioso e com pouquíssimos visitantes. Nos hospedamos em um pequeno e aconchegante sítio familiar. Éramos os únicos hóspedes. Os donos eram um casal com um bebê de 1 ano. O sítio ficava na periferia do vilarejo, próximo a um rio. Do outro lado do rio, havia uma casa que parecia estar abandonada. Apesar da beleza da região, com o rio perfeito para nadar e pescar, achamos estranho que não houvesse turistas ou moradores por perto. No entanto, isso parecia ideal, já que buscávamos paz e silêncio, sem ninguém para perturbar. No dia seguinte, depois do almoço, meu pai e minha mãe, meu irmão mais novo e eu decidimos dar uma caminhada. Durante o percurso, encontramos uma jovem carregando um bebê no colo. Ela nos disse que era da região e se ofereceu para nos acompanhar. Sabendo que éramos forasteiros, quis nos mostrar o caminho para o rio. Caminhamos cerca de 2 quilômetros pela margem. Minha mãe ficou conversando com a jovem e cuidando do bebê enquanto meu pai começou a pescar. Meu irmão e eu entramos no rio para nadar. Apesar dos dias anteriores terem sido um pouco mais frescos, naquela tarde fazia muito calor. Minha mãe e a jovem ficaram sob a sombra de uma árvore que estava a quase 1 quilômetro de distância do rio. Meu irmão e eu nadamos por muitas horas, enquanto meu pai, sentado na margem, pescava sem camisa e suando bastante. Por volta das 3:30 da tarde, depois de pescar alguns peixes, meu pai comentou que precisava se refrescar e mergulhou no rio. Eu o observava do lugar onde estava e notei que ele não voltava à superfície. No início pensei que ele estivesse fazendo alguma brincadeira, já que ele costumava fazer isso com frequência. Mas quando percebi que estava demorando demais, eu comecei a ficar preocupado. De repente, ele emergiu agitado como se estivesse se afogando e gritou para que buscássemos ajuda. Foi nesse momento que percebi que algo estava realmente errado. Meu pai era um excelente nadador, então eu não entendia como aquilo estava acontecendo com ele. Pensei que talvez ele tivesse sofrido um choque térmico, já que passou horas sob o sol e, apesar do calor, a água do rio era bem fria por causa de uma cachoeira próxima. Meu irmão e eu sabíamos que tentar salvá-lo seria inútil, pois ele era muito grande e forte para que conseguíssemos tirá-lo de lá. Saímos correndo gritando por ajuda. Chegamos até onde estava minha mãe e estávamos apavorados. Meu irmão já gritava que nosso pai estava se afogando. Desesperada, a minha mãe correu em direção ao rio. A jovem que estava conosco me entregou o bebê rapidamente para que eu cuidasse dele. Ela vestia um vestido vermelho e começou a correr normalmente, mas aos poucos a velocidade dela foi ficando inacreditável, quase sobrenatural. Meu irmão e eu assistíamos atônitos enquanto ela se movia na direção do rio com uma rapidez impossível para um ser humano. De repente, ela caiu de quatro como um animal e em questão de segundos ultrapassou a minha mãe. O que aconteceu depois foi a parte mais impressionante de toda a experiência. Enquanto ela corria, o corpo dela começou a se transformar. Ela virou uma criatura coberta de pelos com uma postura estranha,
as pernas traseiras arqueadas e elevadas, movendo-se com uma agilidade de um lobo. Mas não era um lobo comum, era muito grande. Essa figura saltou no rio e, quando emergiu, já não era mais uma besta, mas novamente a jovem. Ela estava completamente nua, se aproximou rapidamente do meu pai, fez respiração boca a boca e conseguiu que ele voltasse a respirar. Nós corremos para o local o mais rápido que conseguimos. No caminho, vimos pedaços do vestido vermelho, rasgados e espalhados desde a árvore até o rio. Meu pai estava visivelmente fraco, quase sem forças para se mover, mas ainda estava vivo. Eu, ainda segurando o bebê nos braços, perguntei à jovem o que ela tinha feito. Ela me olhou fixamente, pegou o bebê dos meus braços e o abraçou com força antes de sair correndo. Ficamos completamente perplexos e sem entender o que tinha acabado de acontecer. Meu pai nos assegurou que estava bem, mas todos nós estávamos preocupados com o bebê, já que a jovem tinha fugido com ele. Decidimos segui-la, pensando que talvez pudéssemos ajudar de alguma forma. Corremos alguns metros até chegarmos a um campo aberto, sem árvores ou qualquer lugar para se esconder. O terreno era completamente plano, coberto apenas por grama. Porém, não havia sinal algum da mulher. Ela desapareceu como se a terra a tivesse engolido. A única sombra visível era a da árvore onde a jovem, minha mãe e o bebê haviam estado antes, mas ela já não estava mais lá. Meu pai olhou ao redor, desesperado, mas também não conseguiu encontrá-la. Sem alternativas, resignados, voltamos ao lugar onde estávamos hospedados. Quando contamos o que aconteceu aos donos do sítio e a alguns moradores locais, nos disseram que nunca tinham visto aquela jovem. No entanto, mencionaram que acreditavam que ela poderia ser uma bruxa. Segundo eles, coisas estranhas aconteciam naquela casa abandonada do outro lado do rio. Disseram que às vezes ouviam choros de bebê vindo daquela direção e que recentemente havia rumores sobre um bebê desaparecido em uma cidade próxima. Talvez o bebê que a jovem carregava fosse o mesmo. Minha família não sabia desses rumores e ninguém conseguiu explicar o que ela estava fazendo com aquele bebê. Depois de ouvir essas histórias, meu pai, que era muito supersticioso, decidiu que o melhor era irmos embora imediatamente. Aquela mesma tarde, arrumamos nossas coisas e partimos. Mais tarde, a minha mãe revelou que durante a conversa com a jovem, ela disse algumas coisas muito estranhas e sem nexo. Ela chamava o bebê de Ovito e mencionava que sua família era como uma manada onde todos se protegiam e ninguém era deixado para trás. Na hora, a minha mãe achou que fosse uma metáfora ou que talvez a jovem fosse uma cigana ou uma mulher muito doida. Mas depois de tudo o que aconteceu, entendemos que havia algo muito mais perturbador por trás das palavras dela. Quando perguntamos à minha mãe se ela tinha visto a jovem se transformar em um animal, ela disse que não. Tudo o que viu foi uma sombra saltando na água e depois a jovem saindo do rio com meu pai nos braços. Mesmo assim, a minha mãe achou que tudo foi muito estranho. Era esquisito como ela chegou ao rio tão rápido, percorrendo quase 1 quilômetro em menos de 1 minuto, o que dava cerca de 60 quilômetros por hora, algo impossível para um ser humano. Meu irmão viu as mesmas coisas que eu, e mesmo depois de tantos anos, continuo me perguntando por que aquela jovem se transformou em um animal e por que ela salvou a vida do meu pai e o que queria com aquele bebê. Será que ela era mesmo uma bruxa ou um lobisomem? Por tudo o que falou sobre manadas e lobos, talvez ela pertencesse a algum tipo de grupo lupino ou quem sabe fosse mesmo uma bruxa ou um lobisomem. A verdade é que nunca saberemos com certeza. De uma certa forma, eu sou grato por ela ter salvado a vida do meu pai, mas espero que não tenha feito nada de errado com aquele bebê. Olá, Bruno, saudações. Tenho uma história para contar e ela não é sobre um cachorro, mas sim sobre um gato que eu tive.
Seria muito especial para mim se essa história aparecesse em um dos seus vídeos. Eu chamaria de O Gato que Me Salvou de Algo. Há uns 5 anos, adotei um gato filhote todo preto e dei a ele o nome de Raul. Ele era um gato bem diferente e especial. Seus movimentos eram distintos de um gato comum. E quando crescia, até sua voz parecia ficar meio humana. A minha mãe reclamava dele porque ele era muito barulhento quando queria alguma coisa. Mesmo assim, ele era super inteligente. Raul sabia abrir as portas e janelas, algo que nos surpreendia. Quando me preparei para me mudar para uma casa independente, no terreno da família, eu sempre perguntava a ele se ele gostava do lugar ou se estava na hora de nos mudarmos. Ele me olhava e respondia com miados, como se fosse uma conversa de verdade. Meu avô, o homem simples do campo, nos aconselhou a cuidar do gato como um tesouro, pois gatos pretos têm fama de afastar energias negativas, maldições e espíritos ruins. Mas eu nunca imaginei que meu pequeno Raul acabaria me salvando de algo muito pior. Raul às vezes dormia comigo, mas em outras noites preferia ficar com meu cachorro. Tudo estava normal até que comecei a ter sonhos muito vívidos. Sonhava com uma risada alta e assustadora do lado de fora da minha janela. Quando eu olhava, vi um pequeno ser, como um anão, usando um gorro e roupas coloridas, correndo numa velocidade absurda. Esses sonhos foram ficando cada vez mais realistas, ao ponto de eu começar a temer a chegada da noite. Contudo, quando Raul dormia comigo, o meu medo diminuía e os sonhos se tornavam menos intensos. Até que, em uma noite, meu gato parecia extremamente agitado. Ele começou a rosnar e bufar. Pensei que fosse por causa de outro gato no quintal, ou talvez de uma ratoeira que ele tivesse sentindo. Fui até a janela para verificar, mas antes de chegar, minha alma gelou e meu corpo ficou sem forças. Ouvi aquela mesma risada dos meus pesadelos. Corri de volta para a cama e me escondi debaixo das cobertas. As risadas ficaram mais altas e, quando tentei gritar por minha mãe ou os meus irmãos, a minha voz simplesmente não saía. Raul então começou a rosnar ainda mais forte. De repente, ele pulou na janela e, com uma habilidade de abrir portas e janelas, ele conseguiu destrancar tudo. Assim que abriu, ele saltou para o quintal. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu estava apavorado e com medo de que algo acontecesse lá fora. Juntei coragem e olhei pela janela, mas só vi Raul correndo como um raio para um canto escuro do quintal. Ouvi sons de luta e, junto com isso, aquela risada infernal. Logo depois, a minha mãe e meus irmãos invadiram meu quarto, perguntando sobre os ruídos terríveis. Expliquei o que estava acontecendo, mas no início eles não acreditaram. Quando os sons de luta ficaram mais claros, começaram a acreditar. Minha mãe não deixou eu sair. Quando fomos olhar pela janela novamente, tudo havia ficado em silêncio. No quintal, só se via Raul devorando alguma coisa. Ele subiu no telhado e ficou lá até o amanhecer. Ninguém conseguiu dormir direito naquela noite. Na manhã seguinte, encontramos pedaços de um tecido colorido espalhados pelo quintal e manchas de um líquido avermelhado. Fiquei muito assustado, mas meu gato apareceu, são e salvo, com a cauda erguida, nos cumprimentando como se nada tivesse acontecido. Enquanto analisávamos os restos encontrados, a minha irmã soltou um grito. Entre os pedaços de pano colorido havia algo pequeno. Parecia um verme, mas ao nos aproximarmos, vimos que era um dedo minúsculo, de aparência cinzenta, mas com formato humano. Poderia até ser de um boneco. Chamamos meu avô, que nos disse que provavelmente se tratava de um duende. Ele fez questão de queimar o dedo usando galhos de arruda, alecrim e pau santo. Surpreendentemente, levou horas para queimar completamente, mesmo com a gasolina. Depois, as cinzas foram jogadas em um rio.
Meu avô nos lembrou da importância de proteger gatos pretos, pois, segundo a crença do campo, ele tem o poder de caçar e até devorar criaturas como duendes. Eles merecem todo o cuidado e amor que podemos oferecer, assim como Raul cuidou de mim. Infelizmente, tempos depois, uma pessoa má tirou a vida do meu gato. Essa pessoa, que era um parente distante, logo teve uma série de infortúnios. Perdeu o emprego, o carro foi roubado e acabou se separando. Talvez tenha sido o karma ou a justiça divina. Apesar disso, sempre me lembrarei com carinho e gratidão do meu fiel gato, que uma noite me salvou de algo muito pior. Olá! Durante a Semana Santa, eu fiz uma viagem para a Açailândia no ano de 2013, para visitar alguns parentes que moram em um bairro na saída da cidade. A ideia era passar 2 semanas longe do estresse do dia a dia e aproveitar a tranquilidade do lugar. Eu nunca imaginei que essa visita me faria viver algo tão assustador. Desde o momento em que cheguei, achei a casa da minha tia super aconchegante. Era uma construção antiga com janelas enormes que deixavam a luz do sol entrar durante o dia, mas que à noite viravam grandes manchas de escuridão. Como não havia quarto sobrando, me colocaram na sala para dormir. Lá tinha um sofá-cama bem em frente a uma janela enorme que dava para o quintal. Na primeira noite foi tudo tranquilo. O lugar tinha uma calma que é difícil de encontrar nas cidades. Eu ouvi o vento e, de vez em quando, os sons dos galhos se mexendo. Mas foi na segunda noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava deitado, tentando dormir, quando ouvi um leve barulho na janela. No começo achei que fosse o vento, mas quando olhei por uma fresta da janela, vi algo que me deixou desconcertado. Um gato preto estava sentado no parapeito. Não sei como, mas em questão de segundos, o gato entrou pela pequena abertura que eu tinha deixado na janela. No começo não liguei, achei que fosse o gato de estimação da minha tia. Ele ficou sentado no chão, me olhando com aqueles olhos que brilhavam mesmo no escuro. Senti um certo medo, mas me convenci de que era só um gato curioso. Tentei ignorá-lo, me cobri com as cobertas e tentei dormir. No entanto, nas noites seguintes, o gato voltou. Toda vez que ele aparecia, a sua presença me deixava cada vez mais nervoso. Ele não fazia barulho, não se mexia, mas os olhos dele pareciam me atravessar. Aquela não era uma simples olhada de um gato qualquer. Tinha algo nos olhos dele que me faziam sentir exposto. Na quinta noite, decidi falar sobre o gato com a minha tia durante o café da manhã. Descrevi o animal e perguntei se ele era dela. A reação dela me deixou gelado. Ela me olhou com uma mistura de confusão e medo e disse: "Que gato? Eu não tenho gato." Quando insisti, ela negou ter qualquer animal de estimação e explicou que na região era um pouco difícil ver gatos porque havia muitos cães por ali. Naquela noite, o gato não apareceu. Senti um alívio imenso, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que aquilo ainda não tinha acabado. Era como se a ausência dele deixasse um vazio inquietante. Eu tentei me convencer de que era tudo coincidência, mas sabia que não era tão simples assim. As noites seguintes foram mais calmas, mas eu continuava sentindo que algo estava me observando, mesmo durante o dia, quando eu estava fora de casa. Tinha aquela sensação de que alguém ou alguma coisa me seguia com o olhar. Tentei ignorar e aproveitar o tempo com a minha família, mas o medo não sumia. Um dia, enquanto eu conversava com um primo meu, contei para ele o que tinha acontecido. Ele me olhou sério por um momento e depois disse, em voz baixa: "Você sabia que aqui na região tem aparições de coisas estranhas e visagens?" Foi a primeira vez que ouvi essas palavras. Ele me explicou que, de acordo com as lendas, tem pessoas que viram bicho, desde lobisomens até gatos de estimação. Diziam que eles podiam imitar vozes humanas
e até assumir a aparência de pessoas conhecidas para atrair suas vítimas. Achei a história muito interessante, mas não conseguia parar de pensar no gato. Será que o que eu tinha visto podia estar ligado a essas lendas? Meu primo me avisou. Se eu visse algo estranho de novo, era para eu evitar olhar nos olhos daquilo e, acima de tudo, nunca convidar aquilo para entrar. Naquela noite algo mudou. Eu me deitei com a intenção de dormir cedo, mas pouco tempo depois de apagar as luzes, ouvi um barulho na janela. Era um som familiar, um leve arranhar como se algo tentasse entrar. Meu coração disparou. Não queria olhar, mas a curiosidade foi mais forte. Lentamente, virei a cabeça em direção à janela. Lá estava ele, o gato tinha voltado. Mas dessa vez tinha algo diferente. Seu corpo parecia maior e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Ele soltou um som estranho, algo entre um rosnado e um chiado. Senti o medo me dominar, mas eu não conseguia desviar o olhar. O gato começou a se mover de forma estranha, quase como se estivesse convulsionando. De repente ele ficou de pé em duas patas, bem na minha frente. O corpo dele começou a se transformar. Ele se alongava, as patas viravam mãos humanas e o rosto começava a assumir traços grotescos. Agora diante de mim estava uma mulher, mas os olhos dela ainda brilhavam como os de um gato. A criatura se aproximou da janela, com uma voz que parecia uma mistura de vários tons. Disse algo que eu não conseguia entender. Não me lembro de ter gritado. Me lembro que pulei da cama em um instante e corri para a porta. Saí sem olhar para trás e fui direto para o quarto dos meus tios. Bati na porta com desespero até que eles abriram. Contei o que tinha visto, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que provavelmente foi só um pesadelo. Na manhã seguinte, decidi que não podia mais ficar naquela casa. Disse aos meus tios que precisava voltar para a cidade, antes do planejado. Eles se ofereceram para me levar até a rodoviária, mas eu insisti que podia me virar sozinho. Enquanto saía da casa, senti mais uma vez aquela sensação de estar sendo observado. Olhei para trás em direção à janela da sala e por um breve momento eu vi a silhueta do gato me observando através do vidro. Desde então, tento evitar pensar no que aconteceu, mas toda vez que me lembro, não consigo deixar de me perguntar o que teria acontecido se eu ficasse mais tempo naquela casa. Boa noite. Olá a todos do canal Relatos do Frank. Essa história chegou a mim através de um velho amigo da família, um homem que passou a vida inteira viajando pelo Brasil, dirigindo caminhões. Apesar de sempre ter contado histórias estranhas, essa em particular o marcou profundamente. Bem, tudo aconteceu na BR-050 que liga Goiás a São Paulo. Essa rota é bem conhecida não só pela sua beleza, mas também pelos perigos. Muitas histórias surgiram sobre o que aconteceu lá quando o sol se põe. Tudo começou em uma noite de inverno. Meu amigo, a quem chamaremos de Juan, estava transportando uma carga leve de materiais para São Paulo. Ele saiu ao anoitecer, confiante de que terminaria sua viagem em poucas horas. Mas enquanto passava por um trecho isolado, cercado de montanhas, o caminhão começou a apresentar problemas. A caixa de câmbio travou e os freios não estavam respondendo como deveriam. Juan decidiu parar em uma área de descanso próxima para verificar o veículo. Eram pouco mais de 11 horas da noite. O local estava deserto, iluminado apenas pela luz fraca da lua. Seguindo o protocolo, ele trancou bem o reboque e se trancou na cabine, esperando a chegada do mecânico que tinha acionado. Enquanto esperava, tentou se acalmar, mas uma sensação de inquietação crescente o deixava em alerta. O vento soprava forte entre as árvores, produzindo um daqueles sons quase humano que o deixava nervoso. De repente, um golpe seco na porta do passageiro o tirou dos seus pensamentos. Ele olhou pela janela e viu um homem. Ele era alto e magro, com roupas velhas e sujas. Parecia um mendigo, mas havia algo estranho em sua presença.
O homem pediu ajuda com uma voz rouca, quase inumana, dizendo que estava perdido e precisava entrar no caminhão para se proteger do frio. Juan se lembrou das histórias contadas por outros caminhoneiros e decidiu não abrir a porta. Ele gritou que não podia ajudá-lo e que ele deveria ir embora. Mas o homem não se mexeu. Em vez disso, começou a bater na porta com mais força, quase com fúria. Juan sentiu o coração disparar. Decidiu abaixar um pouco o vidro para dizer novamente que ele fosse embora, mas o que ele viu o deixou paralisado. O rosto do homem parecia mudar diante dos olhos de Juan. Suas feições humanas começaram a se distorcer. Sua pele escureceu e seus olhos brilhavam como os de um animal. Nesse momento, o homem se transformou na frente dele. Seu corpo começou a se curvar e, em questão de segundos, ele já não era mais um homem, mas sim um cachorro preto. Um enorme cachorro preto com aspecto intimidador. O animal olhou fixamente para ele pela janela e mostrou os dentes em uma expressão assustadora. Aquele bicho tinha olhos vermelhos como brasas. Juan não conseguiu reagir. Fechou a janela com força e se escondeu no banco traseiro da cabine, tremendo de medo. Ele ouviu o cachorro começar a rodear o caminhão, arranhando a lataria e soltando grunhidos que pareciam se misturar ao som do vento. O pesadelo continuou por um tempo até que parecia interminável. Foi então que finalmente ele ouviu o som de uma buzina. Era outro caminhão que passava pela estrada. O cachorro interrompeu seus movimentos e, com um último olhar ameaçador, correu para a escuridão. Quando Juan saiu de seu esconderijo, viu o animal desaparecer entre as sombras, deixando pegadas que não eram de cachorro, mas de pés humanos. Pouco tempo depois, chegou o guincho que ele havia solicitado. Mesmo tentando explicar o que havia acontecido, os mecânicos mal acreditaram em sua história. Mais tarde naquela noite, quando finalmente chegou em São Paulo, Juan encontrou os outros caminhoneiros em um ponto de descanso. Ele contou sua experiência e um deles o interrompeu dizendo: "Aquilo que você viu era um lobisomem. Já ouviram antes nessa estrada. Dizem que aquele homem se transforma em lobisomem. Ele tenta fazer os motoristas pararem para levá-los. Quando não consegue fazer isso, ele se transforma e desaparece no mato. Você teve sorte." Desde então, Juan evita viajar por aquele trecho à noite. Ele sabe exatamente o que viu, mas toda vez que passa por aquela rota, sente um arrepio intenso percorrer a sua espinha. Olá, eu vim aqui contar um pequeno relato, porque eu já vi esse bicho pela segunda vez. O meu nome é Lucas e eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Moro em um bairro chamado Floresta. Você já pode imaginar o tipo de lugar. Meu bairro é cercado de mata, tem uma pedreira, tem fazenda e alguns lugares de sítio. É um lugar muito bonito e tranquilo, mas agora vou te contar o que aconteceu e o que achei que nunca fosse ver na minha vida. No meio de agosto de 2017, fiquei a uns 6 metros dessa criatura. Acordei com um barulho estranho de galope em volta da minha casa. Já era por volta das 3 horas da manhã. Achei estranho e pensei que fosse algum boi ou cavalo que tivesse entrado no quintal. Eu fui verificar e, ao acender as luzes, essa foi a pior coisa que eu podia ter feito. O barulho do galope ficou mais forte e, de repente, ouvi um fungado muito pesado embaixo da porta. Parecia um animal enorme. Eu abri a porta. Eu sempre fui um cara sem medo, e olha que eu já vi de tudo nessa vida, mas nada me preparou para o que eu vi naquela noite. A luz da varanda iluminou uma criatura que não deveria existir. Seu corpo era coberto por uma pelagem escura e desgrenhada, e as patas terminavam em cascos. Eram grandes e pesadas, mas o pior era o rosto. Não era o rosto de um cavalo e nem de um boi, nem de nada que eu pudesse reconhecer. Era uma mistura de ser humano com cachorro. Seus olhos eram fundos, brilhantes como brasas, e a boca parecia humana.
uma boca grande demais, que se abriu devagar, revelando dentes irregulares e amarelados. A coisa me encarou por alguns segundos, respirando de forma ofegante, soltando uma névoa. Um cheiro podre encheu minha casa, me fez engasgar. O meu instinto me mandou correr, mas eu estava paralisado de medo. Foi quando a criatura deu um passo à frente. Naquele momento, ouvi algo ao longe, um galo cantando. O primeiro canto da madrugada. Assim que o som cortou o silêncio, a coisa deu um salto para trás e soltou um relincho que parecia misturado com um grito humano. Depois virou-se de uma forma bizarra, como se os ossos não estivessem no lugar certo, e disparou em direção ao matagal atrás da casa. Só depois de alguns minutos eu percebi que estava tremendo. Fechei a porta e travei todas as janelas, mas não consegui dormir. No dia seguinte, fui perguntar aos vizinhos se alguém tinha visto ou ouvido algo. O senhor Joaquim, um velho que morava ali há décadas, apenas me olhou sério e disse: "Você deu sorte, rapaz. Se tivesse demorado mais para abrir a porta, ele tinha entrado." "Ele quem?" perguntei sem entender. "O lobisomem do casco torto." Depois disso, eu nunca mais vi e nem ouvi nada parecido. Mas toda vez que o galo canta de madrugada, eu sinto um arrepio na espinha, porque eu me lembro daquela cena horrível que eu vi. Ainda bem que eu nunca mais vi aquele bicho. Bruno, esse é o meu relato. Sou muito fã do seu canal e não perco nenhum vídeo. Boa noite. Olá, eu me chamo Eduardo, tenho 32 anos e trabalho em uma pequena unidade de saúde como segurança. Há 2 anos vivi uma experiência que até hoje me deixa intrigado. Eu já trabalhava nesse local desde 2018, no turno da noite, e nunca tinha visto nada de estranho por lá. Apesar do turno noturno, o expediente era bem movimentado. Só quem já trabalhou em hospitais sabe que é à noite que o bicho pega. Lembro que quando esse fato aconteceu, nem era lua cheia, e para mim era só mais um dia normal de trabalho. Era por volta das 11h30 da noite e eu tinha acabado de entrar no meu turno quando um rapaz deu entrada na unidade, vítima de um acidente de trânsito. Esse acidente aconteceu perto do hospital e dava para perceber que o rapaz estava muito transtornado, falando coisas desconexas. Ele dizia: "Aquele bicho, ele atravessou na minha frente e eu bati. Eu caí. Podem pegar minha moto, mas cuidado, aquela coisa ainda está lá." Ele repetiu isso várias vezes sem parar. Então meu amigo, que também trabalhava comigo, decidiu verificar se a moto dele estava mesmo lá no local do acidente, já que o SAMU tinha socorrido apenas o rapaz. Pegamos a chave e fomos atrás da moto. Era uma caminhada de aproximadamente uns 300 metros, já que a moto estava em uma estrada de terra ao lado do muro do cemitério. Apesar de haver algumas casas naquela área, a rua estava deserta. Quando chegamos ao local do acidente, enquanto eu destravava a moto, meu amigo me deu um tapa nas costas e falou: "Eduardo, o que é aquilo na esquina? Você está vendo ali no cemitério?" Olhei para onde ele apontava e vi algo que parecia um cachorro, mas aquilo tinha braços de gente. A cabeça daquela coisa parecia deformada, como se estivesse afundada. Estava ali nos observando. Tomei um susto tão grande que nem sei como consegui destravar a moto. Subi nela junto com meu amigo e saímos dali o mais rápido possível. Quando chegamos de volta ao hospital, não contamos nada para ninguém. Mas o que aquele rapaz tinha dito era verdade. Aquela coisa realmente o derrubou da moto. Achei que nunca mais veria aquela criatura, mas eu me enganei. 2 noites depois, ela voltou. Em frente à minha casa tem um matagal, já que o bairro onde eu moro é o último da cidade e a unidade de saúde fica próxima dali. Sempre ia a pé para o trabalho, mas naquela noite, algo me dizia para ir de moto. Até a minha esposa disse que eu fosse de moto, pois ela estava com um pressentimento ruim. Acabei indo de moto.
Como mencionei, o hospital fica bem perto da minha casa. Do lado esquerdo da rua só tem mato. E para chegar ao hospital, era só virar à direita e seguir reto. Porém, naquela noite, eu não conseguia decidir se deveria passar por ali. Fiquei parado na esquina pensando. Foi então que eu segui pelo bairro, evitando o caminho pelo matagal. Quando eu estava quase pegando a outra rua, eu vi ao longe, no meio do matagal, a mesma criatura que havia visto antes. Ela estava parada como se estivesse esperando alguém. Naquele momento tive certeza de que estava me esperando. Era como se estivesse à espreita, pronta para atacar, quando eu passasse. Acelerei a moto e saí pelo bairro disparado. Durante todo o percurso, ficava pensando em como aquela coisa sabia onde eu morava e por onde eu andava. O medo de ser atacado foi enorme. Apesar de tudo, nunca mais vi aquela criatura. Com o tempo, surgiram rumores sobre um homem que se transformava em bicho naquela região. Mas com o passar dos anos, as histórias foram esquecidas. Até hoje lembro daquela fera. Se não fosse a minha intuição naquela noite, talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. Olá, o meu nome é Sérgio e quero compartilhar uma experiência tenebrosa que tive em uma noite em Serrita, lá no sertão de Pernambuco, na década de 70. Eu estava viajando a cavalo, fazendo umas entregas de couro para um comerciante em Bodocó, e o sol já estava se escondendo quando cheguei naquela cidade pequena, perdida no meio do nada. O cansaço batia forte e eu precisava de um lugar para passar a noite. Foi quando um velho de chapéu de couro e roupas simples, que estava sentado na calçada de sua casa, me chamou. Moço, tu tá precisando de abrigo? Aqui em casa tem um quarto nos fundos. Não é grande coisa, mas é melhor do que dormir no sereno. Agradeci na hora, o velho parecia gente boa e eu estava sem opção. Ele me levou até a casa dos fundos, um cômodo pequeno, com uma cama de madeira, um banco e uma vela. Aqui é simples, mas está limpo, ele disse, colocando a vela em cima do banco. Só cuidado com o vento que às vezes apaga a chama. Eu agradeci de novo e ele foi embora, deixando a porta entreaberta. Deitei na cama exausto. O cavalo estava amarrado do lado de fora e o silêncio do sertão era quase absoluto. Só o vento batendo nas folhas de um pé de umbunzeiro ali perto. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. Eu estava cansado, mas eu não conseguia dormir, não sei porquê. Tinha algo no ar, uma energia estranha que me deixava inquieto. A luz da vela tremeluzia, projetando sombras esquisitas na parede. Foi quando ouvi o primeiro barulho, um arrastar de pés bem leve, como se alguém estivesse se movendo pelo quarto. Abri os olhos rápido, mas não vi nada. A vela ainda estava acesa e o quarto parecia normal. Respirei fundo tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. Mas aí veio o segundo barulho. Dessa vez foi um sussurro baixo, rouco, como se alguém estivesse falando bem no pé do meu ouvido. Meu corpo gelou, levantei devagar, olhando em volta, mas nada, só as sombras dançando na parede. Aí a vela apagou. No escuro total, ficou tudo pior. O sussurro virou um murmúrio, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. E eu senti uma presença, algo pesado que me deixava sem ar. Tentei me levantar, mas parecia que uma mão invisível me segurava na cama. O medo tomou conta de mim. Rezei baixo, pedindo proteção, mas as vozes só aumentavam, como se rissem de mim. De repente senti um sopro gelado no meu pescoço. Gritei, me debatendo, e consegui me soltar. Pulei da cama e corri para a porta, mas ela estava trancada. Bati, gritei, pedindo ajuda, mas ninguém veio. As vozes agora eram gritos agudos ensurdecedores. E eu via coisas no escuro, vultos que se mexiam, formas horrendas que se aproximavam de mim. Não sei quanto tempo durou aquilo. Parecia uma eternidade, até que de repente tudo parou. O silêncio voltou e a porta se abriu sozinha.
Saí correndo sem olhar para trás. O velho estava na porta da casa principal me olhando com uma expressão estranha. "Tá tudo bem, seu moço?" Ele perguntou como se nada tivesse acontecido. Eu não respondi, só peguei o meu cavalo e saí dali o mais rápido que pude. Eu pensei que nunca mais voltaria para a Serrita, e nunca mais duvidei que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Aquela noite me marcou, e até hoje, quando o vento sopra forte, eu lembro daqueles sussurros e tremo. O pior que não foi só uma noite. Eu tive outra experiência muito parecida meses depois. Depois daquela noite em Serrita, eu jurei que nunca mais pisaria naquela cidade. Mas o destino, sabe como é que é? Às vezes, prega peças na gente. Uns meses depois, tive que fazer outra entrega por aquelas bandas e o caminho mais curto passava justamente por Serrita. Tentei evitar dar uma volta maior, mas o tempo estava apertado e eu não tinha escolha. Cheguei na cidade já no final da tarde, com o sol se pondo e aquela luz dourada do sertão pintando tudo. Dessa vez, resolvi não arriscar. Perguntei na vendinha da praça se tinha algum lugar para ficar e o dono me indicou uma pensão simples perto da igreja. É limpinho e barato, ele garantiu. Achei que seria seguro. A pensão era mesmo muito simples, mas parecia tranquila. A dona, uma senhora de uns 50 anos, me mostrou o quarto e me avisou que o banheiro era no fundo do quintal. "Aqui é tudo do jeito antigo", ela disse rindo. Eu sorri de volta, mas no fundo estava com um pé atrás, ainda lembrando daquela noite maldita. Bem, eu deitei na cama depois de ter comido uma buchada de bode, estava um pouco pensando na vida e tentando me convencer de que tudo ficaria bem. O quarto era pequeno, com uma janela que dava para o quintal, o vento balançava as cortinas e eu ficava olhando para aquela escuridão lá fora, tentando não pensar em nada. Mas conforme a noite foi caindo, aquela sensação estranha voltou. Aquele frio na espinha, aquele aperto no peito. Foi quando ouvi o primeiro barulho, um rangido vindo do quintal. Sentei na cama prestando atenção. O som parou e por um instante tudo ficou quieto de novo. Mas aí veio outro, mais alto, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa. Me levantei devagar. Eu fui até a janela e olhei para fora. O quintal estava escuro, só com a luz fraca da lua iluminando um pouco. E foi então que eu vi algo se movendo no canto, perto do banheiro. Era uma figura estranha, meio curvada, com braços longos demais. Meu coração disparou. Tentei me afastar da janela, mas não conseguia tirar os olhos dali. A coisa começou a se mover na minha direção, devagar e sorrateiramente. Foi aí que percebi que não era só uma, tinha mais delas, vindo de todos os cantos do quintal. Eram criaturas horrendas com formas que não faziam sentido. Algumas pareciam ter cabeças grandes demais, outras tinham pernas que se dobravam de um jeito que doía só de ver. E todas estavam se aproximando da janela. Meu corpo congelou. Eu queria correr, gritar, mas não conseguia fazer nada. As criaturas chegaram bem perto e eu pude ver os detalhes: olhos brilhantes, bocas sem lábios, dentes afiados. Uma delas esticou o braço tentando alcançar a janela e eu vi que as mãos eram só ossos, com dedos longos e retorcidos. Foi quando a primeira conseguiu abrir a janela. O vento entrou forte, apagando a vela que estava na mesa. No escuro, tudo ficou pior. Eu senti a presença delas dentro do quarto, ouvindo os passos e os sussurros. Algo me tocou, uma mão gelada no meu ombro, e eu finalmente consegui reagir. Gritei, me joguei para frente e corri para a porta. A dona da pensão estava do lado de fora, com uma lamparina na mão. Ela estava me olhando com uma preocupação. Eu estava tremendo, suando frio, e mal conseguia falar. "Tem alguma coisa no quarto", eu gaguejei. Ela entrou no quarto, iluminando tudo com a lamparina. Não tinha nada lá. A janela estava fechada, a vela apagada e o quarto parecia normal. "Deve ter sido pesadelo", ela disse calmamente para mim.
Acontece nessas noites. Eu não disse nada, sabia que não tinha sido um pesadelo. As criaturas tinham estado ali e eu tinha visto e sentido. Mas não adiantava discutir. Peguei as minhas coisas e saí da pensão na mesma hora. Passei o resto da noite sentado na praça, esperando o sol nascer. E nunca mais voltei para Serrita. Até hoje, quando lembro daquela noite, me pergunto o que eram aquelas coisas e se elas ainda estão por lá, esperando a próxima vítima.